Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula de vinhos, conhecimento, prática e degustação, onde você aprende absolutamente tudo de vinhos, tudo que você queira para poder apreciar vinhos com mais propriedade. Hoje a aula vai ser muito importante, é uma aula muito requisitada e que as pessoas gostam muito. É a aula sobre espumantes. Como são feitos os espumantes? Eu me lembro que quando eu aprendi vinhos, fiz o curso de vinhos na ABS, essa aula o professor nos falou que seria absolutamente fascinante. E foi. Já tinham passado 50, 60 minutos, 70 minutos da aula do professor e ninguém queria deixá-lo ir embora. Ele falou, não, eu tenho que trabalhar amanhã. O pessoal, mas só amanhã. Hoje não. Hoje temos tempo. Depois daquela aula, inclusive, no dia seguinte, eu comprei um espumante e com os conhecimentos que eu havia ganhado na aula anterior, pude beber vinho, espumante com mais propriedade. E é isso que eu quero que vocês façam. A aula hoje é muito importante. Falando dos espumantes, o espumante, por exemplo, é um vinho que geralmente é um pouco mais caro que os demais, porque a vinificação, o tipo de vinificação para se fazer o espumante, geralmente requer mais recurso, requer mais tempo, mais recurso, é um pouco mais caro, requer muito mais dinheiro. Então, isso acaba impactando no produto final. Mas não significa que são tão melhores que os outros. Muita gente gosta, muita gente não gosta, é muito relativo, como sempre falo. Mas de qualquer forma, o espumante sim, é um vinho diferente, é um vinho magnífico. Inclusive, é feito para ser servido estupidamente gelado dentro de um baldinho de gelo. Aí sim, bebido sempre em copos flûté. Eles são compridos. Flûté para que você encha 2/3 do copo e consiga enxergar então o perlage, as bolinhas. Existe uma diferença entre os espumantes e os frisantes. Ambos são vinhos com gás, mas o espumante ele tem dentro da garrafa 6 atmosferas de pressão, equivale a um pneu de caminhão. Já o frisante ele tem apenas 2,5 a 3 atmosferas de pressão. A diferença é quando você põe no copo, o frisante, você vê aquelas bolinhas um pouco maiores, como se fossem bolinhas de refrigerante. Também é um vinho com gás. Já o espumante, por a pressão ser maior, as bolinhas, ou seja, o perlage, as bolinhas são pequenininhas, muito elegantes. Colocados no copo flûté, gelado, para você ver o perlage, enxergar o perlage, é muito elegante, é magnífico. A harmonização dele geralmente é com a mesma harmonização de vinhos brancos. Peixe, frango, saladas, comidas mais leves. Mas vamos então falar sobre como surgiu o espumante. O espumante, quando surgiu, foi o espumante mais famoso que nós conhecemos, o champanhe. Ele é chamado assim porque ele é feito em Champagne, na cidade, um lugar chamado Champagne. E como já falamos antes, já que os vinhos europeus eles atendem ao nome do terroir ou da marca do vinho no rótulo, o Champagne também não é diferente. Lá nós temos no lugar de Champagne diversas marcas de champanhe, diversos preços diferentes, depende do tipo de vinificação. Quando surgiu isso, o champanhe, não o champanhe, o vinho espumante, foi o vinho espumante Champagne. Champagne, por exemplo, era uma cidade que há muitos séculos passados foram habitados por outros povos, como toda a Europa. A Europa não eram países, eram terrenos, eram cidades, eram povos diferentes, com línguas diferentes, costumes diferentes. E geralmente se enfrentavam.
Hoje, a Europa são vários países que têm uma comunidade europeia e continuam com culturas diferentes e até línguas e dialetos diferentes nos seus próprios países. Em Champagne também não era diferente. Naquela época, na época inclusive do Império Romano, Champagne era habitada muito pelos romanos, em que faziam escavações ali, criavam túneis para tirar o calcário, já que o calcário ele conseguia uma matéria-prima para os romanos criarem diversas coisas, como construções e obras de maneira geral. Tempos mais tarde, quando o Império Romano caiu e tudo, os túneis lá ficaram ainda. Champagne hoje ainda é um terreno muito calcário e é onde se tem uma posição geográfica, um terroir muito bom para se produzir vinhos. Inclusive, por serem um lugar temperado, onde faz frio e faz calor. No entanto, Champagne tem uma posição geográfica um pouquinho acima do paralelo 45 da região norte do globo, que é o paralelo máximo onde se produz bons vinhos, onde tem boa insolação. Como o Champagne não tinha uma boa insolação, ele produzia bons vinhos brancos, sempre bons vinhos brancos. E aqueles túneis, inclusive, serviam para que as pessoas de lá se protegessem das invasões de outros povos europeus, já que a Europa estava sempre em guerra. E interessante que os frades eles se transformaram em grandes enólogos, porque eles produziam os vinhos para serem consumidos na missa e com o povoado da região local. No entanto, em Champagne, esses túneis que foram criados pelos romanos antes serviam para o pessoal de lá, os povos de lá, se protegerem nas invasões europeias. E como as terras santas, as terras da igreja, todo mundo respeitava, lá eram plantados os vinhedos, porque ninguém se atrevia a invadir. Eles guerreavam em outros locais, para não destruir, evidentemente, os vinhedos. Por isso que os frades se transformaram em grandes enólogos. O mais famoso deles talvez seja o que criou o Champagne. Criou, inclusive, de maneira quase acidental. Foi o Dom Perignon. Hoje, inclusive, existe um Champagne com esse nome, Dom Perignon, que é um Champagne muito consumido no mundo inteiro, muito respeitado e é absolutamente magnífico. Então, Dom Perignon, que produzia vinhos brancos muito bons, ele acabou, como tinha que guardar os vinhos para serem consumidos mais tarde, ele acabou criando uma mistura de cana-de-açúcar com leveduras e colocado nas garrafas para criar uma segunda vinificação, para o vinho poder durar um pouco mais para serem consumidos logo depois, já que a produção dele é muito grande. O interessante é que ele fechava essas garrafas com chapinhas de refrigerante, como se fossem chapinhas de refrigerante. Lá, essa segunda vinificação criava gás. Nas barricas, o gás se evapora e sai por entre os poros. Na garrafa, não. Ele estava hermeticamente fechado até porque estava com a chapinha. O que acontecia é que de 10 garrafas, 7 a 8 estouravam com a pressão do gás. Foi quando Dom Perignon pegou uma taça, colocou naquela garrafa que acabara de estourar, experimentou o vinho que ali caía e falou uma frase que o mundo inteiro se lembra até hoje e cultiva. Ele falou: "Parece que estou bebendo estrelas".
Se foi verdade ou não, isso não há registros específicos, mas existem possibilidades que tenham ocorrido. De qualquer forma, Dom Perignon criou o champanhe a partir daí, começou a fazer esse vinho, vinho espumante de champanhe. E para isso, ele teve que fazer aquele misturado de leveduras com cana-de-açúcar, chamam aquela substância de liqueur de tirage, o licor de tiragem. Ali ele coloca no vinho branco para se produzir uma segunda vinificação para criar o gás. O que acontecia ali? Ele colocava as garrafas para se produzir o vinho, fazendo a vinificação, justamente naqueles túneis que eu acabei de falar, em Champagne. Lá tinha a temperatura e a umidade perfeita para se produzir vinhos. Inclusive lá, até hoje, são produzidos champanhes no método champenoise, ou seja, o liqueur de tirage é colocado na garrafa para se fazer a segunda vinificação. Ali ele colocava a garrafa nos cavaletes, onde colocava ela semi-inclinada, depois de um tempo ele tirava, colocava em outras mais inclinadas e colocava as garrafas mais novas ali. E assim ia, até que a garrafa terminava praticamente em posição vertical. Nesse momento, para ser produzido finalmente champanhe, eles tiravam a garrafa naquela posição vertical, eles tinham umas borras ali na frente, no bico da garrafa. Eles faziam que passassem numa solução que congelasse a boca da garrafa, tiravam as chapinhas e a própria pressão do gás expulsava o cilindro ali congelado com as borras. Nesse momento, eles colocam então o liqueur de expedition. É ele que vai decidir a quantidade de açúcar que vai ser colocado no champanhe. Vai decidir se ele vai ser um dux. Geralmente o moscatel é um dux, que a uva ela é já doce. Mas existem outros espumantes que são colocados o liqueur de tirage, o liqueur de expedition com um grau de açúcar maior para que se faça um champanhe um pouco mais doce. Esse é o champanhe dux. Depois vem o demi-sec, que é colocado um pouco menos de açúcar para ele ficar demi-sec, que significa meio seco, porque ele é meio doce. Finalmente temos o brut, ou brut, que é uma expressão alemã, feita para os vinhos espumantes secos. E ainda tem o extra brut, que é o mais seco ainda. É tido mundialmente como brut, o extra brut, os mais elegantes possíveis, já que, como já falamos antes, os vinhos secos são os melhores que existem, para que você possa sentir o gosto das características organolépticas, degustativas e olfativas do vinho. Com o champanhe, o espumante também não é diferente. Então, o champanhe foi feito para ser produzido largamente, como existe até hoje. Em champanhe, existem vários tipos de champanhe. Inclusive, Dom Perignon, na época, foi ele que conseguiu uma autorização do governo a primeira autorização do governo para vender vinhos já engarrafados. Antes, os vinhos saindo dos vinhedos em barricas eram colocados no comércio para serem enchidos nas garrafas apenas para serem servidos. Mas como esse vinho é um vinho novo, e é um vinho espumante, não poderia ser feito dessa forma, porque senão se perderia o gás e, consequentemente, acabaria a qualidade do vinho. Então, Dom Perignon foi o primeiro produtor enólogo a conseguir uma
a conseguir uma permissão do governo francês, de um governo, que é o governo francês, para vender vinhos já engarrafados. Depois dele, vieram todos os outros. Hoje os vinhos são todos engarrafados, até porque os vinhos se desenvolveram muito, e na garrafa ele ganha os aromas terciários, o bouquet. Isso é fundamental. Existem pessoas que dizem que todo espumante na França é champanhe. Não, isso não é uma verdade. Champanhe é produzido em Champagne, com as 3 uvas ordenadas por lei, pela denominação de origem, que são o Pinot Meunier, o Pinot Noir e o Chardonnay. O Pinot Meunier e o Pinot Noir são uvas tintas, e o Chardonnay é uma uva branca. Como o champanhe geralmente é um champanhe branco, não é feita a maceração dessas uvas. O Pinot Meunier e o Pinot Noir. Logo, se tem o mosto com as leveduras, que são colocadas geralmente em comprimidos. A vinificação de vinhos brancos vindas de uvas tintas chama-se vinificação Blanc de Noir. Já o de vinificação de vinhos brancos feito por uvas brancas é chamada Blanc de Blanc. Existe o champanhe também rosé, que nesse caso o Pinot Meunier e o Pinot Noir são retiradas as cascas, colocadas com mosto para serem vinificadas. Um pouco apenas para ficar um vinho rosé comum, para depois ser vinificado com liqueur de tirage, feito toda a vinificação para se criar o gás. Há quem diga também que todo o vinho espumante na França é champanhe. Não, está errado. Champanhe só pode ser chamado de champanhe o vinho feito em Champagne, no lugar, no terroir, que é colocado no rótulo. Lá é champanhe, com as 3 uvas ordenadas por lei. São o Pinot Meunier, Pinot Noir e o Chardonnay. Só esses. Existem outros espumantes feitos na França. Esses outros espumantes são chamados por 2 nomes: Vin de Mousseau e Crémant. Dependendo do lugar e do produtor, é que o nome vai ser definido. Hoje em dia, existe um método chamado método Charmat, que consiste em cubas gigantescas de aço inoxidável, onde são colocadas o vinho e colocado o liqueur de tirage para ser vinificado e feita a segunda vinificação com gás para ser produzido espumante. Mas esses não são champanhes. Esse foi um método que Eugène Charmat criou no começo do século passado, para se produzir vinhos para o planeta inteiro. Inclusive, os espumantes têm nomes diferentes em países diferentes. Na França, como já disse antes, além do champanhe feito em Champagne, é chamado de Crémant ou Vin de Mousseau. Na Espanha é chamado Cava e na Alemanha Zelt. Todos eles são produzidos provavelmente, não todos eles, a maioria deles são produzidos geralmente em método Charmat para diminuir o custo e também para poder gerar um número muito grande de vinhos fabricados, espumantes, para ser vendidos no mundo inteiro. O champanhe, o espumante inclusive, como ele tem um recurso muito grande para se produzir, requer muito investimento, geralmente ele é um pouco mais caro que os vinhos comuns, mas são vinhos absolutamente magníficos. São muito bons, recomendo que o bebam. Inclusive, não se pode se fazer vinhos espumantes tintos. Já tentaram fazer algum tempo passado, voltaram a tentar fazer, mas não se pode por causa dos taninos.
Quando tem taninos muito elevados no vinho, no caso os vinhos tintos, com a vinificação não fica bom. As pessoas não têm aderido muito a essa ideia. Há alguns anos passados tentaram mais uma vez fazer os vinhos espumantes tintos, mas eu acho que saiu do mercado porque eu não os vejo mais. No caso, o espumante bebido como deve ser bebido, com a temperatura baixa, estupidamente gelado, com boa companhia, harmonizado com peixe, carne de frango, salada, comidas leves e, evidentemente, feito para se comemorar. É um grande prazer, uma grande satisfação. Inclusive, quando se abre o champanhe ou vinho espumante, quando você abre o espumante para jorrar o espumante fazendo barulho, aquilo é uma coisa muito elegante de se fazer. Só é bonito na Fórmula 1. Lá, a tradição é essa. Mas no resto do mundo é bom que você abra o mais discretamente possível. Eu vou mostrar isso, praticamente, na nossa última aula, quando eu mostrarei o serviço do vinho. Lá eu mostrarei a entrada dos vinhos, vinho branco, vinho tinto, pouco das harmonizações, temperatura e copo adequado e, por fim, os espumantes. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula nossa. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que tenha ajudado a todos a beber vinho, ainda mais espumante, com mais propriedade. Quando for comprar espumante, lembre-se dessa aula, lembre-se do que eu falei e aplique, não deixe passar despercebido. Isso vai fazer com que a sua degustação seja mais prazerosa. Eu vou me despedindo por aqui, espero você na próxima aula. Muito obrigado e até lá.